Prepare-se para mergulhar no universo do varejo e descobrir como impulsionar suas vendas e aumentar seus lucros. Este é o Inovarejo, o podcast que te coloca na vanguarda do mercado. O meu nome é Rafael Couto, eu sou especialista em software de gestão de varejo, principalmente de gestão de planograma, e hoje eu estou aqui com minha parceira, que sempre vai ser minha parceira nesses podcasts, que é a Joana. Eu gostaria que a Joana se apresentasse. Bom, eu sou especialista em gestão de estoque, também com foco em varejo. Prazer estar aqui. Vamos lá continuar nesses podcasts aí e fazer muitos episódios legais. Então vamos lá, pessoal. Se você já se viu aí, e é uma coisa muito comum que a gente vê no varejista no Brasil, se você já se viu com as prateleiras lotadas, né? Dinheiro parado, produto encalhado, né? Então esse episódio aqui é para você. Nós vamos te mostrar aqui, né, a transformar esse problema em oportunidade. Com certeza. Então, você vai conseguir descobrir hoje as causas principais do excesso de estoque, né? Que é o que a gente quer discutir. Para o seu negócio, né? Quais são as estratégias e as ferramentas que você pode fazer para resolver esse problema, mas, claro, conseguindo combater o excesso de estoque, mas sem ter rupturas também nas prateleiras. Então, pessoal, prepara o seu café aí, pega o seu caderno de anotações e vem com a gente nessa próxima meia hora, 25 minutos, né? E vamos desvendar aqui o enigma do excesso do estoque aqui no Inovarejo. Bom, pessoal, então vamos começar esse papo legal, um papo bem descontraído e tranquilo, resolvendo o problema mesmo, é para isso que a gente criou esse podcast. Então vamos começar desvendando o enigma, né? Assim, estratégias para liquidar o excesso de estoque. Diante de todas as consequências negativas, o que o varejista pode fazer para se livrar do excesso de estoque, né, Joana? Então, tem várias coisas que podemos fazer aí. O que a gente pode começar falando? A gente pode começar falando das estratégias mais tradicionais, né? E também são mais conhecidas. Então, claro, a número um aí é fazer promoções e descontos, por exemplo, que é uma tática clássica, né, Rafael? Mas que ainda funciona muito bem, então é possível oferecer descontos atrativos, do tipo leve 3 pague 2 que a gente vê muito em farmácia, por exemplo. Desconto progressivo também, se você comprar um, você tem tanto por cento, né? Dois, tanto por cento de desconto, três, tanto. Isso a gente vê muito em loja de roupa também. Promoção relâmpago também, que a gente vê muito em supermercado, né? Às vezes tem o locutor lá falando, né? Promoção agora, tal produto por tanto. Então, tudo isso pode despertar aí o interesse do cliente e acelerar a saída desses produtos parados, né? Outra opção também que é bastante comum é a queima de estoque, né? Mas é uma medida mais drástica, mas que ela pode ser necessária em alguns casos, quando o produto está parado há muito tempo, por exemplo. Então, é a possibilidade aí de vender produto assim a preço de custo, até abaixo do preço de custo, para conseguir liberar logo o espaço, né, na loja física. E é uma forma também, claro, de diminuir aí as perdas e abrir espaço para produtos novos, né, para novidades. Tem a opção também de outlet, que é quando você cria um espaço, seja numa loja física ou numa loja online, por exemplo, que é dedicado a produtos com descontos. Tem até algumas empresas que fazem lojas próprias outlets, que é, né, como se fossem filiais só com lojas com produtos em desconto. E é uma forma também de atrair os clientes que buscam por preços mais baixos e querem dar uma segunda chance aí também aos produtos que estão parados, né? E uma outra opção, por exemplo, é vendas em lotes, né? Que é interessante para produtos complementares ou que eles podem ser vendidos em conjunto. Então, é comum, às vezes, você ver, por exemplo, um protetor solar de rosto sendo vendido junto com um sabonete facial ou alguma coisa assim, né? Que são produtos que têm uma certa relação. Então, oferecer kits, por exemplo, de produtos com preços atrativos, incentiva a compra, né, de mais de um item e ajuda também a movimentar aí esse estoque. Muita gente não sabe, né, que existem ferramentas adequadas para você poder fazer esse gerenciamento de categorias, você também poder fazer, colocar, saber quais produtos estão funcionando com determinados produtos, né, para a pessoa chegar e não pegar só um e ter aquele complemento, né, para fazer esse Exatamente. upsell aí e vender mais, né. Então, para assim, por exemplo, mas assim, também tem gente que está procurando, tem gente que está acomodado, não quer saber, está bem ali, vai no achismo e por isso que acontece muito de excesso de estoque, né? Mas assim, tem gente que está procurando solução mais inovadora.
Então, assim, você que sabe bem mais essa parte, né? Quais são as alternativas além das tradicionais para fazer isso? Outra opção que já está até se tornando tradicional também é aproveitar marketplaces, né? Que é quando você vende produtos em plataformas online, por exemplo, as mais tradicionais, né? Mercado Livre, Amazon, Magazine Luiza. E com isso você consegue, né, ampliar o alcance da sua marca e atrair novos clientes. Então, muitas lojas de roupa, de acessórios, por exemplo, fazem isso, né? De eletrônicos também, muito comum de ver. Então é meio que ter uma loja virtual dentro de uma loja virtual, né? Tem opção também de programa de fidelidade, que eu vejo que está crescendo bastante, cada vez mais. Quando você oferece recompensa, né, para um cliente que compra produto parado, tipo pontos, por exemplo, programa de pontos, descontos, brindes, tudo isso é uma forma de incentivar a compra e fidelizar o cliente, né? Então, em supermercado, por exemplo, isso tem sido uma tendência que tem aumentado cada vez mais. A gente vê bastante, por exemplo, mercados com o próprio aplicativo, por exemplo, né, que a pessoa vai comprando, vai ganhando ponto, vai ganhando desconto, e tudo isso vai gerando outro estoque, né? Então, é uma troca de figurinha mesmo, mas com produtos e serviços. Então, realmente, assim, tem bastante opção interessante, né? Mas, assim, dentro desse mar de possibilidades, né? A pessoa que está escutando fala, ah, não, beleza, né? Tudo bem, eu até seja isso, mas como escolher a estratégia certa, então, para cada caso, né? Vai depender de vários fatores, Rafael. Até tem outras estratégias também que eu poderia ter falado, tipo fazer parceria com outras empresas, ou fazer doações, por exemplo, né? Que é quando você transforma o problema numa ação social, né? E gera impacto para a comunidade, ainda melhora a, a imagem da empresa, digamos assim. Mas para conseguir escolher mesmo a melhor estratégia para cada caso, vai precisar analisar, né? Qual é o público-alvo, qual é o tipo de produto que a empresa vende, a urgência também, né, em reduzir aí esse estoque, o orçamento disponível. Então é importante, claro, analisar, né, cada caso para encontrar a solução que melhor se encaixe nas necessidades do negócio. Então, igual a gente falou, para supermercados e farmácias, por exemplo, né, tem certas estratégias que funcionam mais, para loja de roupa e acessório tem outras. Então, acho que é importante entender o segmento que está atuando para ver qual vai dar mais certo. E isso aí eu acho que pode ser uma coisa que gera bastante dúvida na cabeça da pessoa que está ali fazendo a gestão, que às vezes pode ser o dono ou pode ser um gerente ali, né? Então, assim, uma coisa que a gente seria legal, né, falar por aqui, assim, né, como que o varejista pode saber se uma estratégia está funcionando ou não? Claro, nesse momento é essencial acompanhar os resultados, né? Então, a análise de dados aí vem com tudo. Então, é preciso analisar as vendas em primeiro lugar, claro, né? Para ver o desempenho, o giro de estoque, que é essencial também, o custo de cada ação, claro, que sempre tem, né? E também o retorno sobre o investimento aí, que são algumas das métricas eu acho que podem ajudar principalmente a analisar mesmo, conseguir avaliar a eficiência dessas estratégias e, claro, identificar também oportunidades de melhoria que possam aparecer, né? Não, legal, legal. É uma informação que parece simples, mas que muita gente pode não Uhum, saber, né? Mas assim, eu acho que sim. dá para complementar ainda, para a gente finalizar esse primeiro bloco aqui, que foi bem legal, né? Só para arrematar esse assunto, quais os principais indicadores, né, que as empresas de varejo devem monitorar para otimizar seus níveis de estoque, para não acontecer isso que a gente está tratando aqui, que é uma ruptura ou excesso de estoque, né? Boa, boa. Esse assunto é muito importante, né? A gente até já falou de alguns indicadores aqui, existem vários, então é importante ter em mente realmente quais são os principais KPIs, né, para focar no que importa. Então, alguns dos principais, né, como eu falei, por exemplo, é o giro de estoque, né, que ele consegue medir aí a velocidade com que os produtos são vendidos, então a gente vê se está muito tempo parado ou não, é um indicador, um dos principais realmente nesse momento. O nível de serviço também é bem importante, né, a empresa consegue verificar aí o percentual, né, de pedidos que são atendidos sem rupturas, então isso é muito importante. O custo do estoque também, né, que inclui, por exemplo, o custo de armazenagem, seguro, perdas e obsolência, por exemplo, dos produtos. Então, tem vários custos associados aí que nem sempre são considerados. E a acurácia do estoque também é importante, que mede realmente
a precisão dos registros de estoque. Então, são alguns aí interessantes, né, que quando a gente consegue monitorar esses indicadores, o varejo ele consegue identificar realmente problemas e as oportunidades de melhoria e, claro, consegue tomar, a partir dessas análises, uma decisão mais acertada, digamos assim, na gestão de estoque, né? Então, para o varejista que está escutando a gente agora, é bom até lembrar que ele vai encontrar na descrição aqui dos vídeos, ele vai encontrar links interessantes aí que podem levar para Uhum, que vão direcionar para ferramentas que a gente já conhece, né, que dão resultado, né, e que vão solucionar principalmente esse problema, além de vários outros, né, mas uma das soluções é para esse problema de excesso de estoque, né, que a gente está falando aqui. Então, se você quiser clicar ali para dar uma olhada nas soluções, fica à vontade, pode mandar perguntas para a gente aqui, com o maior prazer a gente vai responder. Então vamos agora para o segundo perfeito. bloco. Bom, voltando aqui para o bloco 2, os próximos 10 minutinhos aí, vamos falar de uma coisa bem legal, que é um fantasma do excesso de estoque, né? Essas causas e consequências. Então, e por que acontece? Vamos fazer a pergunta, né? Trivial. Por que acontece o excesso de estoque, Joana? E quais as principais causas dessa dor de cabeça do varejista, não só brasileiro, como mundial, né? Boa, boa, Rafael. Olha, até hoje, muitas vezes esse excesso de estoque aí, claro, ele é uma combinação de vários fatores, né? Mas muitas vezes compras impulsivas do gerente de compras, por exemplo, que são muitas vezes baseadas em achismos, né? E não em dados concretos, o que acaba sendo um grande problema, né? A falta de planejamento também, e a falta, claro, principalmente de uma previsão de demanda precisa, assim, é um dos principais fatores que contribui para esse problema, né? Muitas vezes hoje ainda a equipe de compras tem uma meta e os vendedores lá do outro lado tem outro, né? Então, às vezes, para o vendedor conseguir bater a meta dele, ele dá um dinheiro, digamos assim, para o comprador comprar mais, e aí, às vezes, ele acha que está fazendo um bom negócio, né? Porque está recebendo uma grana para aquilo, mas o estoque fica parado. Então, toda essa análise aí muitas vezes não é feita e gera um custo muito grande, né? Então. É como comprar, por exemplo, às vezes, né, mantimento para um mês inteiro numa cozinha e sem saber o que você vai cozinhar, né? Exato, é uma total desordem, né? É. Que tem solução, né? Mas no caso da cadeia de suprimento também, Joana, isso aí, ela pode influenciar isso aí também? Claro, com certeza, né? Porque os problemas na cadeia de suprimento, tipo atraso, por exemplo, na entrega, falta de comunicação com os fornecedores também. Muitas vezes os clientes eles não sabem, né? Os varejistas, né, não sabem, por exemplo, se o fornecedor está sendo um bom fornecedor ou não conseguem medir isso. E até eventos inesperados, tipo a pandemia que a gente passou, né? Que ninguém imagina que vai acontecer. Tudo isso, né, pode influenciar aí no acúmulo de estoque. Então acaba virando assim um efeito dominó, né? Que um pequeno atraso, pequeno probleminha pode impactar a cadeia toda. A gente fala na pandemia, parece que já faz anos que aconteceu, né? É. Não faz tanto tempo, parece que faz muito tempo, e realmente isso aí mudou o jogo e fez, né? Fez com que alguns varejistas começassem a enxergar que alguma coisa estava errada ali dentro do processo, né? E os que conseguiram aproveitar essa onda, né, que a gente pode falar, né, Uhum. conseguiram lucrar muito mais durante a pandemia, não utilizando a pandemia, mas aprendendo a comprar e a saber o que ele precisava ter ali para vender, né? Mas A pandemia assim, fez repensar, né? fez repensar. E ainda muita gente, mesmo com a pandemia, não conseguiu repensar. Uhum. Continua fazendo as mesmas coisas, sabendo que pequenas mudanças podem levar Claro. grandes lucros. E não é muito. A gente Sim. sabe que não precisa de tanto, né? Mas no caso, assim, para a gente continuar com esse assunto, né? No caso da sazonalidade, Joana, né? Como que ela influencia também? Como que ela pode influenciar, né? Quem esse varejista que está com um problema. Influencia totalmente, né? Porque sazonalidade a gente tem tanto em relação a determinadas épocas do ano, né, que vendem mais do que outras, quanto às vezes dentro de uma semana mesmo pode ter produto sazonal que vende mais fim de semana, por exemplo, dia de semana, né? Então,
Para exemplificar, por exemplo, Natal, né, que é no fim do ano. É a época que vende os efeitos de Natal e vários outros produtos relacionados a isso, né, esses enfeites e tudo mais, mas que em outras épocas do ano não vai vender. Outra categoria, por exemplo, que tem um efeito muito grande de sazonalidade é a categoria de sorvetes, né? Então, quando tá calor, por exemplo, né, no verão vende mais do, né, fim de semana também. Então, tem alguns produtos que são específicos da sazonalidade que com certeza modifica muito, em si. Então, por exemplo, vender chocolate quente em pleno verão não é uma boa ideia, né? Então, tudo isso tem que ser, claro, considerado na gestão de estoque. E outra coisa importante, né, além de tudo isso que a gente já falou, né, é que o Uhum, varejo sempre está em constante mudança, né? É um mercado que hoje está de um jeito, amanhã vai estar de outro, né? E sim. só vai, ó, só ganha quem acompanha, né? Então, como que essas mudanças no mercado, né? Como que elas impactam diretamente, né, o estoque do varejista? Muda muito o estoque do varejista, né? Porque novas tendências, por exemplo, agora, por exemplo, né, que a gente tava tendo Olimpíada, né? Então, na última Olimpíada, o que aconteceu muito foi que o skate, por exemplo, entrou na Olimpíada e depois disso disparou a venda de skate, né? Então, às vezes uma coisa que não está sendo esperada, né? Que são tendências mesmo ali do momento, entrada de concorrentes também modifica, né? E até crise econômica, então a gente está tendo no Brasil uma alta do dólar que já muda também o comportamento de compra do consumidor em supermercados, por exemplo, né? Em toda a rede de varejo. Então, tudo isso pode acabar não, interfere, né, muito no acúmulo de produtos e no excesso de estoque aí. Então, se o gosto dos consumidores, por exemplo, muda de repente, é como se o varejista ele ficasse com estoque de um produto que ninguém quer mais comprar, né? Então, tudo isso precisa ser analisado. E não, legal. Mas assim, falando, né, quais seriam as consequências desse fantasma para o negócio, né? Por que, que ele é tão temido e você que está escutando vai se identificar com isso, né? Mas a Joana que vai explicar bem quais as consequências. Por que, que esse fantasma é tão temido, Joana? As consequências são muitas, porque o excesso de estoque ele tem vários problemas, né, que comprometem a saúde financeira aí do negócio. Então, né, igual a gente comentou sobre custos, então um dos primeiros pontos realmente é esse custo todo, né, que é de armazenamento, que inclui aluguel do espaço, segurança, seguro, energia elétrica, por exemplo, mão de obra, enfim, tem vários custos associados aí. Esse é um dos primeiros, né, e principais custos. Às vezes é como você pagar um aluguel, digamos assim, por um apartamento que você não usa, né? Então, complica realmente a saúde financeira da empresa. E quando a gente fala, né, do ator principal aí, que são os produtos, né? Os produtos em Uhum. si, né? Como que eles sofrem também com esse excesso de estoque? Os produtos eles perdem valor com o tempo, né? Seja pela obsolência mesmo do produto, porque ele ficou deteriorado, porque teve furto às vezes, né? Ou algum outro tipo de dano mesmo. Então, se a gente deixar, por exemplo, frutas que estão fresquinhas na geladeira por muito tempo, acaba estragando, né? Então, a ideia é mais ou menos por aí. Esse de produtos aí frescos, né? É muita perda de dinheiro, né? Porque às vezes é muito dinheiro, Sim, deixa muito dinheiro estocado ali, é dinheiro que vai. Mesma coisa que o dinheiro estiver apodrecendo, né? Apodrecendo dinheiro, colocar fogo em dinheiro. Né? E muita gente não percebe, exatamente. muita gente deixa de ganhar muito dinheiro, além de perder com isso, né? Então é isso que toca, entra aqui no nosso, né, no nosso próprio tópico aqui, que é o impacto financeiro, né? Que é Uhum. a hora que o cara sente ali no bolso, né? Como que esse excesso de estoque vai afetar o caixa da empresa, né, Joana? Como que funciona isso? Esse assunto é muito importante porque esse excesso de estoque ele deixa todo o capital parado, né, imobilizado. Então, um dinheiro poderia ser investido em outra área do negócio mais importante às vezes e fica ali parado em produto que não está vendendo, né? Então, além disso também, né, a necessidade de liquidar esse estoque excedente, né, que acabou sobrando, faz o varejista fazer desconto, promoção e tudo isso também vai reduzindo, né, a margem de lucro dele. Então, é igual ter dinheiro preso em um cofrinho que a pessoa não consegue abrir, né? Isso aí acaba afetando a imagem da marca também, né?
Claro, com certeza, porque esses produtos que ficam encalhados mesmo, né, eles passam a impressão de desatualização, de falta de giro, e tudo isso também afeta, claro, né, a percepção dos clientes sobre a marca, né? Então, isso vai acabando realmente afastando esses clientes, né, que percebem ali que tá faltando novidades e tudo mais. Legal, acho que foi bem interessante para a gente terminar esse bloco para ir para o último agora, mas sempre lembrando Uhum. que aqui embaixo você pode encontrar toda a informação, né, para soluções disso que a gente está conversando aqui hoje, tá? Então, fica à vontade, tá tudo explicadinho aqui embaixo na descrição e vamos para o terceiro bloco. Bom, pessoal, a gente voltou aqui para o terceiro e último bloco desse papo nosso aqui. E agora a gente vai falar da parte, acho que eu acho que é a mais interessante, sempre deixando o último para o melhor, né? É, Hum, o melhor por último, desculpa. E vamos falar agora, né? A tecnologia como aliado do varejista. Né? É uma coisa que tá sendo falada por aí, muita inteligência artificial, né? Então, a gente, machine learning, né? Que é o aprendizado de máquina. Então, vamos falar agora da tecnologia como aliado do varejo, né? Que eu acho que é uma coisa que vem muito forte agora, começou muito forte. Muitos varejistas no mundo inteiro já estão usando isso, não é nenhum segredo, né? Sendo que muitas pessoas não sabem o que pode ser feito. Então, vamos falar de software de gestão de estoque, né? Tem uhum. muitos por aí, milhões, mas nem todos são ideais e nem todos podem. Alguns são iguais, mas outros têm outras características que podem ajudar com mais facilidade você fazer a gestão do seu negócio, a gestão do seu estoque, né? Então, nessa tecnologia, Joana, é, ela pode realmente ajudar, né, no excesso de estoque? Com certeza, né? Até a gente comentou sobre a pandemia, né? Eu acredito muito que usar a tecnologia para a gestão de estoque já era uma tendência que vinha um pouco mais devagar, mas a pandemia chegou atropelando tudo, né? E eu acho que se intensificou muito depois dessa época também. Então, igual você comentou, né, dos softwares de gestão de estoque aí, eles chegam realmente para revolucionar assim a gestão de estoque, porque claro, existem diferentes tipos de softwares, mas eu vou comentar aqui sobre os mais completos que usam inteligência artificial já e machine learning, como você comentou, né, para fazer essa gestão de estoque. Então, como é que funciona, né? Primeiro, tem atuação na previsão de demanda. Então, é realmente como ter uma bola de cristal ali que mostra o futuro das vendas, assim, impressionante, porque são isso que os softwares de gestão de estoque eles fazem, né, Rafael? Eles, claro, tudo isso acontece por um motivo. Então, esse software ele consegue analisar primeiramente, né, os dados históricos de venda, consegue ver as tendências de mercado, informações externas, como o clima. Então, acho que a gente estava comentando sobre sorvete, por exemplo. Se você pedir a mesma quantidade de sorvete toda semana, com certeza vai ter sobras. Ou rupturas, né? Porque às vezes, se uma semana fizer mais frio ou mais calor, isso interfere nas vendas. E tudo isso, um software, por exemplo, que usa inteligência artificial, ele consegue considerar na hora de fazer um pedido, né? Então, é por isso que esses softwares eles são tão completos, né? Eles também avaliam eventos que possam estar acontecendo, até rede social, por exemplo, para entender o que os consumidores estão achando ali, né? E conseguir, a partir disso, prever realmente a demanda futura com uma precisão mais correta, assim. Então, o varejista ele consegue se preparar melhor, comprando a quantidade certa realmente de produtos, né? E evitar o excesso de estoque. Então, outra coisa também importante comentar é que o controle desse estoque ele é feito em tempo real, né? Então, é realmente como você saber exatamente quantos produtos você tem em cada loja em tempo real, né? Então, com o software de gestão de estoque, isso é possível. Cada vez que vende um produto na mesma hora ali, né? Esse software já consegue acompanhar como é que tá o nível de estoque de cada produto em cada loja, né? Que faz toda a diferença. Isso evita, claro, aquela surpresa desagradável, né? Como ou ruptura ou o excesso do produto. E permite também uma gestão muito mais eficiente, né? Então é realmente ter um mapa de tesouro aí dos produtos, né? É, com um software também completo é possível fazer a otimização do sortimento. Então o varejista ele consegue identificar mais facilmente realmente aqueles produtos que são mais vendidos ou os que estão ficando parados, né, na prateleira. E até aqueles que estão próximos, por exemplo, da data de validade, que é uma coisa difícil de fazer, né? A gestão de
de produtos aí com shelf life curto. Um problema muito comum, por exemplo, são às vezes lojas, redes, né, que tem várias lojas, digamos assim. E aí, em determinada loja, por causa da localização, vende muito um produto, em outra não. Então, esses softwares conseguem verificar isso, porque conseguem ver por loja e não só uma coisa centralizada, né? E todas essas informações aí são essenciais para o varejista também conseguir tomar decisões de compra, promoção, e até sobre o mix de produtos da loja. Então, é realmente como ter um guia aí que mostra o caminho para o sucesso, mostrando, né, quais produtos que merecem realmente mais destaque, quais que precisam ter uma atenção especial aí no varejo. Outro ponto essencial dos softwares e acho que um dos melhores, assim, na minha opinião, é realmente a automação das tarefas, né? Então, ninguém gosta, É claro, de esse que eu perder tempo gosto. com tarefas. Exatamente, né? É Tarefas esse que eu repetitivas, gosto. burocráticas. Exatamente. Então, esses softwares de gestão de estoque, eles conseguem automatizar o processo de compra, fazendo pedido automaticamente quando é necessário, né? O recebimento também, a expedição de mercadorias. Tudo isso, além de reduzir erro, né, ele economiza muito tempo e permite realmente que a equipe se concentre, né, nas atividades mais estratégicas. Por exemplo, atender o cliente, fazer um planejamento de marketing, né, é importante, sim. Então, é tipo ter um assistente pessoal realmente que cuida das partes chatas, né, que é a colocação manual de pedido, por exemplo, é, enquanto a equipe realmente fica livre para focar aí no que mais importa, né? Mas assim, imagina que eu sou um varejista como você que está escutando, né? Deve estar com milhões de perguntas na cabeça, falar, beleza, o que, que é? Vocês têm. Existe uma fórmula mágica, existe um produto, um software mágico que vai me ajudar a fazer tudo isso? Não, não é bem por aí, né? Mas assim, imaginando imaginando eu fazendo uma pergunta, eu sou um varejista, né, João? Como que eu vou escolher? Como eu vou saber se um software determinado é o melhor para o meu negócio? Por quê? Preço, o retorno sobre o investimento vai ser bom? É, eu preciso mesmo dessa tecnologia, né? Como que a pessoa vai decidir se isso aí é bom ou não para ela? Né? Porque às vezes ela acha que é muita tecnologia para ela e não é. Ela acha que é muito difícil de ser implementado e não é. Né? É muito mais fácil do que imagina, com muitos benefícios. Então, como fazer essa escolha? Essa é uma ótima pergunta, né, Rafael? Porque hoje em dia a gente vê muito esses dois lados. Tanto empresas, às vezes, que querem, né, usar a inteligência artificial para tudo, mas sem entender realmente a necessidade, quanto aquelas, às vezes, que olham esses softwares completos e pensam, nossa, não estou pronto para isso, né? E, enfim, tem esses dois lados muito, muito fortes, assim, eu acho. E, bom, quando a gente fala em gestão de estoque, né, a escolha do software, ele depende das necessidades, principalmente do porte do negócio, né? Então, é essencial pesquisar aí as opções disponíveis no mercado, e tem várias, né? Então, entender as funcionalidades dos softwares. A gente comentou aqui muito de inteligência artificial, mas boa parte deles, por exemplo, não usa inteligência artificial para fazer a previsão de demanda. Então, tem que entender quais são as necessidades de cada varejo, né? Então, pesquisar preços também, buscar referências também. Então, cases, por exemplo, que essas empresas, né, já tenham com outros clientes, com outro varejista, para ver realmente os resultados que acontecem. Alguns softwares eles são mais simples, são mais acessíveis, né? Que são ideais realmente para os pequenos negócios. E outros, como a gente comentou, são robustos, são completos, né? Que são os mais indicados para as grandes empresas. Então, acho que realmente o ideal é encontrar um software que se adapte às necessidades de cada varejista de acordo com o orçamento, né? Então, acho que esse é o principal. Então, porque, claro, um software mais simples, obviamente, vai ser mais barato, porém, ele não vai Sim. trazer tantos benefícios. Não estamos falando que é uma coisa absurdamente cara, mas, por exemplo, para quem Uhum. tem mais de 8, 10 lojas, é uma coisa que começa a ficar interessante porque facilita muito na parte da Sim. gestão, porque você pode fazer a gestão toda, se você tem 10, 15, 20 mil lojas, toda a gestão pode ser feita de um lugar só, né? Então, isso Exato. aí que é o interessante, é isso que o varejista tem que medir na hora que ele vai desembolsar, ou se ele tiver orçamento, para investir no software, mas assim, o retorno sobre o investimento é muito rápido, né? E melhora completamente o trabalho dentro do negócio, né? Então é uma coisa que não tem por que não ter, né?
Sim. E para Mas completar o que assim, você falou, Rafael, aham. só para fazer um comentário, né? Além da quantidade de lojas, a quantidade de SKUs também, né? Que o cliente trabalha, né? Que o varejista trabalha faz toda a diferença. Então, às vezes, ele nem tem tantas lojas assim, né? Às vezes a empresa pensa, eu só tenho 10 lojas, não sou tão grande, né? Mas dependendo da quantidade de SKUs que trabalha, é muito complexo fazer a gestão desse estoque, né? A otimização do sortimento. Então, também é interessante, nesses casos de muitos SKUs, contratar também um software desse. E além disso, né, dá para a gente falar 2 horas sobre isso, mas além disso também, Sim. para o varejista que está querendo expandir, fácil, né, que a gente vai falar em outro episódio também, para ajustar a gestão de planograma, a Uhum. diminuição do tempo para abrir uma nova loja reduz É, absurdamente. Absurdamente, com mas não certeza. é assim, de um mês vai para 20 dias. Não, é muito menos, é muito mais rápido, Uhum. né? Porque ele já tem tudo montado, já tem tudo na mão, né? Mas, Sim. além desses softwares de gestão de estoque, né, Joana? Quais outras tecnologias, né, podem ajudar o varejista? Tem várias, né, hoje em dia, e tudo isso ajuda, né, para otimizar o estoque, reduzir perdas. Então, a gente já falou um pouco, por exemplo, de inteligência artificial, de machine learning, que são as que estão cada vez mais presentes, eu acho, no cenário, né, e permitem também análises sofisticadas de dados, né, previsões mais precisas também. Mas tem outras tecnologias, hoje em dia está crescendo muito, por exemplo, a identificação por radiofrequência, né, que é o famoso aí RFID que a gente fala, que ele permite também, né, rastrear aí os produtos em tempo real, então é muito usado na gestão de estoque. Tem o blockchain também, né, que permite aí a segurança e a transparência também dessas informações. Então tudo isso pode ser usado, por exemplo, realmente na gestão do estoque para reduzir perdas, né, que é o principal. Não dá para ter dúvida mais, né, que a tecnologia é uma grande aliada dos varejistas, né? Se o pessoal É, está perguntando assim, isso é mito, né? Isso não existe. Só com esse papo aqui já dá para saber que não tem outra saída. Ou evolui, ou fica no esquecimento. Você vai ver os concorrentes crescer enquanto você está ali fazendo do mesmo jeito, sendo que o mundo evoluiu e não tem como mais fazer do mesmo jeito, né? com certeza, assim, eu acredito que se o foco for crescer, então a tecnologia é a chave aí mesmo para, principalmente quando a gente fala de excesso de estoque, né? Consegue transformar esse desafio em uma oportunidade até. Então tem que aproveitar mesmo ao favor. Então, gente, espero que vocês tenham gostado. Esse foi um primeiro episódio. Vamos ter muitos mais episódios aqui do Inovarejo, né? Esperamos que você tenha gostado das dicas, das informações que a gente deu aqui sobre excesso de Uhum. estoque. Se você está enfrentando esse problema no seu negócio, não se desespere, né? Lembre-se sempre que o excesso de estoque não é um problema sem solução. Com as estratégias certas e o apoio da tecnologia, é possível transformar o desafio em oportunidade, o crescimento e lucratividade. Então, se você quiser saber mais como otimizar o seu estoque, você pode entrar nos links que estão aqui abaixo, né? Entender um pouquinho mais das soluções que são oferecidas aqui, entrar em contato com o pessoal e, com muito prazer, a gente vai fazer uma análise do seu negócio para ver o que está acontecendo e para te indicar a melhor solução. Com certeza. E a gente tá também no LinkedIn aí, aqui no YouTube, né, também, para quem quiser seguir a gente, ficar por dentro aí das novidades, né, e receber mais dicas também, informações valiosas. E pode chamar a gente também no LinkedIn, quem quiser, para conversar sobre o assunto, que vai ser um prazer. Então, até o próximo episódio. Obrigado por ter escutado até aqui e até o próximo episódio de Inovarejo.